Sim. Para quem está entrando agora, meu nome é Lucas Meirelles, professor de artes aqui do Colégio Adventista Boqueirão, né? E a gente, eu e a professora Maísa, nós gostamos muito de trabalhar juntos aí, e faremos outras coisas ainda que às vezes o tempo não dá, né, prof? De fazer as coisas que a gente quer fazer. A gente tem muitos planos, muitos projetos de fazer coisas legais para vocês, e um deles está sendo idealizado agora. Estou bem feliz mesmo, bem feliz com este momento. E nós vamos hoje conhecer a doutora Paula Cardoso, né? Uma pessoa assim incrível que tem um trabalho excelente. Vou falar para vocês o que ela faz, né? Resumidamente, ela é psicóloga, arte terapeuta, ela é especialista em emoções, em transtornos mentais, e ela tem mestrado em promoção da saúde. Então, nós temos uma pessoa aqui que tem muito conhecimento para agregar para a gente. E eu estou bem feliz, eu estou muito ansioso, na verdade, porque eu também vou aprender muito na aula de hoje. A gente já aprende muito dando aula para vocês. Eu aprendo muito dando aula para vocês. Todas as aulas que eu dou para vocês, eu aprendo talvez tanto quanto vocês. Então, hoje é um dia que vai ser aprendizado duplo, triplo. Então, vamos aproveitar bastante. Estou muito feliz que vocês estão aqui para prestigiar este momento. Então, podemos começar, né, professora Maísa, né? Ela vai fazer uma entrevista com a doutora Paula. Doutora Paula, seja muito bem-vinda. Aqui nós temos o Colégio Adventista do Boqueirão, que é o meu colégio, e temos o Colégio Adventista do Portão, que é da professora Maísa, né? As turmas do 8º ano são turmas, assim, de alunos muito esforçados, muito queridos, e que com certeza vão gostar muito deste momento agora de interagir e aprender mais sobre este mundo da arte-terapia, esse mundo tão importante e tão inovador, com tantas possibilidades que existem nesse universo aí. Então, professora Maísa, é contigo agora. Exatamente. Então, vamos conversar um pouquinho, né, doutora? Vamos falar um pouquinho desse processo da arte-terapia. A gente conversou aí em tempos espaçados um pouco, né? Eu mandava uma coisa para ti e aí tu me respondia, porque tu também tem uma agenda, acredito que seja aí bastante cheia. Mas eu também quero agradecer a sua disponibilidade, né? Desde o primeiro momento que a gente conversou, eu nem esperava, até falar para os alunos, eu nem esperava que ela tivesse tempo de falar com a gente. Eu escrevi para ela pedindo uma indicação de alguém que viesse falar com a gente, e ela falou: não, eu vou, tá tudo bem. Eu falei: nossa, mãe, que legal, ela veio falar com a gente, então muito obrigada também. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa ciência, né? É uma ciência, é uma forma de tratar. Durante esse bimestre, a gente tem falado sobre algumas profissões relacionadas à arte, a gente falou sobre teatro, a gente já falou sobre cantar, a gente já falou sobre várias coisas que são profissões da arte. E num determinado ponto ali do nosso material didático, a gente para em cima do assunto que faz referência à medicina através da arte em si, de uma musicoterapia, de uma possibilidade de eu me tratar e ficar mais saudável através da musicoterapia. E de repente a gente tem essa possibilidade fantástica também, que é a arte terapia, né? Que é algo que eu já li a respeito, não tenho não tenho uma profundidade de domínio sobre o assunto, mas e aí, doutora, vamos conversar um pouquinho a respeito disso? Vamos falar um Vamos. pouquinho da história dessa arte terapia, de como que ela Sim, começa? Vamos lá? vamos. Então, primeiro eu gostaria de convidar, né, falando da história, para eu contar a história da arte terapia, também vou estar contando da minha. Então, vou convidar vocês para entrar no meu consultório, né? Eu atendo em um edifício, assim como outros psicólogos, não sei se vocês já forem psicólogos. Eu mandei pintar a minha recepção justamente para trazer esse ar da arte-terapia, das questões artísticas, como se fosse um jardim, né, de relaxamento. Por quê? Pensa-se na arte como algo extremamente relacionado à saúde, né? Tanto é que aqui o meu consultório, ó, vamos ver aqui no fundo, ele é bem grandão para a gente ter espaço para utilizar teatro, pintura, desenho, modelagem com argila, modelagem com massinha de modelar, fabricar slime, fabricar massinha de modelar, pintar tela. Então, são muitas técnicas que, historicamente, são ditas que são das artes e também, historicamente, as artes sempre estiveram ligadas ao processo de cura,
Então, eu vou explicar assim. Ai, gente, da onde veio essa doida, né? Então, não veio do nada. Então, não partiu, assim, de uma brincadeira. Ai, vamos começar a brincar de desenhar e isso daí é um processo terapêutico. Não. Começou esse link das artes com a saúde, com tentar entender e provocar o bem, né, trazer o bem-estar para as pessoas, começou lá na Grécia. Eu acho que no 8º ano vocês não estudaram Grécia ainda, né? Ou já? A gente estuda elementos relacionados à Grécia, então já estudamos, e muita coisa a gente sabe que veio de lá, né? O teatro vem de lá, a filosofia, a base vem de lá, então alguma noção eles têm. Ah, ótimo, ótimo. Então, realmente, o berço cultural que vocês vão estudar agora, primeiro, segundo, terceiro ano, tudo mais, vem da Grécia. E o que acontecia na Grécia? Naquele tempo não tinha essa medicina como nós temos hoje, cheio de remédios, cheio de aparelhos que dizem o que a gente tem, o que a gente não tem. Então, o que eles faziam? Era muito comum as pessoas migrarem, ou seja, irem para um lugar que se chamava Epidauro. Ele era um centro de cura. E o que as pessoas faziam lá? Tinha um monte de médico lá? Não. Além de um monte de médico, tinha um monte de, vamos dizer assim, vou dar alguns nomes que hoje tem, mas que naquela época não era esse nome. Tinha um monte de farmacêutico que produzia remédio, conhecia das ervas. Tinha um monte de artistas. E por que tinha um monte de artistas? Porque quando a pessoa estava doente e chegava nesse centro de cura, que hoje em dia, vamos dizer assim, é um hospital, o que se fazia naquela época? Se fazia as pessoas assistirem teatro, a escutar música lírica, a desenhar, a modelar, a ser ativada com várias atividades artísticas e, após toda essa ativação para que a mente, né, florescesse, depois disso, ela dormia e os sonhos eram lidos pelos sábios e, a partir dos sonhos, se dizia de que mal aquela pessoa sofria. Se era alguma coisa relacionada, por exemplo, vamos dar alguns nomes de hoje. Se era ansiedade, se era depressão, se era estresse, se realmente era alguma coisa orgânica, problema no fígado, problema no pâncreas, ou problema de pele, ou o que a pessoa tinha. Então, a arte, desde sempre, foi ligada ao processo da saúde, olhando por esse âmbito que eu estou trazendo para vocês da arte-terapia. Então, aqui é sempre arte voltada para a saúde. Saúde inclui-se o bem-estar, né? Que não necessariamente precisa ser só saúde física, mas também estar bem consigo mesmo, lidar com as ansiedades do dia a dia, perceber se você está tendo um humor negativo, para baixo, desanimado. Que mais? Também um bem-estar espiritual, né, de conexão. E o bem-estar mental, que são dos transtornos mentais, como o Lucas chegou a comentar, né, que eu sou especializada. Porque existem alguns transtornos, inclusive no 8º ano, já em algumas pessoas, e por hereditariedade, né, passando de geração em geração, a gente percebe que alguns adolescentes já têm alguns traços, né, de alguns transtornos, ou até estão vivenciando alguns transtornos por situações de vida. Então, a gente só pensa em cuidar da saúde emocional quando a gente está mais velho? Não, a gente pensa desde a infância, principalmente na adolescência, para também estar adolescente e mantendo, assim, se conhecendo e se mantendo num bem-estar, numa autoestima, numa percepção de que vou dar certo, de que vou passar no vestibular, no que eu quero, de que eu vou conseguir sim o que eu sonhei para mim. Tipo, se você sonhou ter uma família, se você sonhou ter um emprego, se você sonhou ter uma empresa, né? Então, alimentar esses sonhos na adolescência faz parte do bem-estar que o arte-terapeuta, o profissional arte-terapeuta busca? Sim.
Exatamente isso. Então, é esse bem-estar. Além de outros bem-estar que tá ligado a, por exemplo, a escola. Então, ter gosto por aprender, né? Ter gosto por ir para a escola, ter gosto em ter amigos, tudo isso é uma saúde, né? Ter amigos é também ter saúde. Gostar de aprender algum tema, não precisa gostar de aprender todos, mas também é saúde. Também nas relações dentro de casa, com o pai, com a mãe, com o irmão, com as pessoas que convivem ali. Também conviver bem significa saúde? Também. Então, todos esses são os objetivos do trabalho na arte-terapia, porque ela vem utilizando as artes para trazer esse bem-estar. Aí tem gente que pode pensar assim, mas eu não... Sempre me perguntam assim, né? Minha mãe não tá. Mas eu não gosto de arte. Eu não pinto, eu não desenho, eu não faço nada. Doutora, eu vou te interromper rapidinho, só para pedir para os alunos, por favor, desligarem o microfone, porque está saindo aqui, tá bom? Para a doutora poder continuar, para a gente conseguir compreender, tá bom? Obrigado, gente. Pode continuar. Tranquilo. Então, eu estava falando só do porquê que a arte está ligada à saúde, né? E aqui tem algumas perguntinhas que me deixaram prontas, né? Então, eu já consegui responder para vocês da onde vem a história da arte-terapia, lá na antiguidade. Mais recentemente, se você está me ouvindo aqui pensando, nossa, eu quero ser um arte-terapeuta quando crescer, porque eu também quero utilizar as artes, eu já curto as artes, então eu quero levar isso para a minha vida. Essa foi a minha história. Por exemplo, desde pequena, eu gostava de desenhar e pintar. Então, a maioria das pessoas que procuram se formar em arte-terapia gostam de artes? Sim. A maioria dos nossos pacientes gostam de artes? Não. Porque não precisa gostar de artes para vir fazer arte-terapia. Porque a arte-terapia é um método, né? Assim, o caminho que se dá para encontrar os elementos positivos dentro de cada um e sair dos problemas que nós vivemos. Imagina, cada um de vocês que está aqui, são 80 alunos, cada um de vocês, no mínimo, tem uma coisa que incomoda, não tem? No mínimo uma. Ou pode ser a relação com o irmão, com o pai, com a mãe, com o cachorro, com a escola, com algum professor, com algum amigo, com bullying, com alguma coisa. Ou com o próprio tédio que dá na adolescência. Alguma coisa incomoda. Então, vamos dizer, são 83 problemas que nós temos aqui, no mínimo, né? E quando eu digo método, né? O que a gente faz? Como são muitos problemas que nós podemos ter, e são todos diferentes, por isso que eu uso tantas técnicas. Porque, às vezes, eu vou ler alguns nomes que estão aparecendo aqui. Porque, às vezes, com a Letícia, para ela ficar bem, ela precisa trabalhar com tinta. Às vezes, para Maria, para ela ficar bem, ela tem que trabalhar com argila. Às vezes, para o Lucas, para ele ficar bem, ele tem que trabalhar com fantoches. Para a Heloísa, pode ser que seja mosaico. Para Melanie, pode ser que seja o origami. Entendeu? Então, para cada um, né, pode ser que eu precise criar uma atividade diferente, tipo teatro, dança, mímica, fazer slime. Então, para cada um... Por isso que tem tantas formas de utilizar as artes. E dentro desse método, nunca é para ficar bonito. É isso que importa. Então, não é uma aula de artes. Você não vai sair daqui com o objetivo de você ter um quadro lindo para colocar na sua parede. Ou para fazer uma exposição de artes. Não tem esse objetivo. Porque quando a gente coloca para fora os sentimentos por meio desses materiais que eu falei para vocês, ele não precisa estar bonito para a gente começar a falar sobre ele. Porque quando a gente está falando, né, quando a gente está fazendo e falando, é como se a gente estivesse esvaziando, limpando o sentimento que está dentro. Então, é para isso que a gente usa as artes. Para ajudar a sair e ajudar a limpar internamente. Pensa. Então, pensa aí comigo.
essa pauta, vocês estão achando que eu estou falando muito complicado? Vou pensar assim. Sempre tem alguma coisa dentro de nós que pesa. Ou é o medo, ou é a angústia, ou é a ansiedade. Vocês já sentiram isso, não já sentiram? Por muitos motivos. Ou vai por causa da prova, ou é por causa de alguma pessoa que te faz sentir assim, ou alguma situação que já aconteceu e ficou marcado dentro de você. Então, quando tem essas marcas e essas situações que vão acontecendo todos os dias, o que nós fazemos? Utilizamos alguns materiais aqui dentro do consultório. Então, tem que ser dentro de um consultório? Tem. Dá para fazer sozinho em casa? Não adianta. Porque depois que você, né, a gente escolhe o material, faz isso com o material, nós vamos ainda ressignificar isso. E esse ressignificar precisa ser acompanhado. Por isso que precisa ser com um profissional que trabalha com a arte-terapia. Porque se você só pensa comigo, olha só, eu estou muito triste, então eu vou pintar um quadro. Beleza, você colocou para fora a tristeza. Mas, e cadê o ressignificado? Cadê limpar isso e trazer a alegria de volta? Entender isso de uma forma mais saudável, né? Uma forma que você fique bem com isso. Então, vamos pensar numa coisa bem difícil. Eu vou pensar numa coisa bem difícil que passou pela minha cabeça para vocês entenderem. Por exemplo, uma pessoa que eu gosto morreu. Isso se chama luto, né? Então, eu posso expressar o meu luto desenhando, pintando, fazendo com argila, colocando toda essa energia ali na argila, colocando para fora? Posso. Mas só colocando para fora significa que eu vou estar transformando esse luto e trazendo luz dentro de mim para eu lutar, para eu encontrar um novo lugar, para eu conseguir pedir ajuda, para eu solucionar isso? Não. Então, essas fases de procurar a cura, de procurar a solução, é exatamente o processo arte-terapêutico, que é, além de colocar para fora, é ainda transformar isso numa coisa boa, né? Minimamente de uma coisa ruim, anote aí no caderno de vocês. Minimamente de uma coisa muito ruim que aconteceu na nossa vida, nós temos duas opções. Ou a gente aprende com ela, aprende a evitar ela, né? Uma pessoa bateu em mim, eu aprendo a evitar isso, a me posicionar de uma forma diferente. Essa é a maneira saudável e é isso que nós buscamos. Sempre aprender coisas. Ou evitar ou não fazer igual, fazer diferente, né? Ou o lado ruim, que é o que muitas vezes acontece. Se alguém bate na gente, a gente vai lá e aprende a bater também. Se alguém magoa a gente vai lá e aprende a magoar também. Então, aprender com uma mágoa seria, por exemplo, aprender a não magoar, aprender a não permitir ser magoado. Então, são duas formas e nós priorizamos a forma mais saudável aqui no pensamento da arte-terapia. Será que eu estou conseguindo, gente, fazer sentido aí para vocês? Porque eu nunca falei com o 8º ano, né? Sempre falei com adultos. Então, às vezes, pode ser que eu precise dar alguns exemplos mais práticos do dia a dia de vocês, né? Não, mas eu acho que está bem próximo, sim. E acho que tá todo mundo aí entendendo de uma forma bem interessante. Está sendo bastante interessante a sua abordagem. Assim, dentro daquilo que a gente conversou, até que em relação à questão da arte-terapia, sobre a obra dizer alguma coisa do seu criador, né? Eu acho que você já até entrou um pouquinho nessa questão, mas a obra ela vai dizer o quanto desse criador, né? O quanto que ela vai trazer dessa pessoa para a prática ali. É possível a gente fazer uma leitura das pessoas assim de uma forma tão profunda a partir daquilo que ela faz, do produto que ela faz? Linda pergunta. Quando eu sempre falo, assim, ó, para vocês entenderem. Vamos fazer uma slime. A slime, no final dela, ela é a obra em si. Então, a gente já sabe o resultado final. Eu não estou conseguindo ler as perguntas. Agora eu consegui. A arte-terapia também é arte visual? Não, não é arte visual. Já vou explicar, tá?
Por exemplo, vamos fazer uma slime. Então, a obra em si, que é o resultado, a gente teve um objetivo para propor fazer uma slime. Né? Então, o objetivo é saber como que essa pessoa lida com a transformação dos materiais. Porque se você pensar que existe uma cola, que existe uma água boricada e que existe um... Qual que é o nome daquilo? Ai, eu tô com ele aqui na minha frente. Aquele branquinho. O corante, a cola, corante, o bicarbonato. E bicarbonato. Achei, tem até aqui, ó, bicarbonato. Se você pensar na transformação dos materiais, é como se nós estivéssemos pensando também como esse adolescente, essa criança, esse adulto e esse idoso, porque a arte-terapia é utilizada com várias idades. Como essa pessoa lida com a própria transformação interna. Porque, pensa só, o bicarbonato é como se fosse um tipo de sentimento, uma coisa em pó, branquinha, mas que se mistura com a água boricada, que é bem líquida, e tem uma reação. E quantas reações nós temos dentro de nós? Às vezes nós estamos bem pleno, aí chega a pessoa e a gente fica furioso, borbulhando, como se fosse a reação ali com bicarbonato e a água. E depois coloca uma essência. Então, quais sentimentos poderiam ser a essência que eu estou escolhendo? A cor que eu estou escolhendo? Nós associamos muito facilmente as cores às nossas emoções. Então, pensa aí comigo, qual é a sua cor predileta? E qual emoção ela tem? Por que você escolhe? A outra aqui, a Maria falou amarelo, né? Então, amarelo por quê? Porque traz qual sentimento, Maria? Ali, ó, bem feliz, alegria, né? Então, sim, realmente, o amarelo muitas vezes é associado à alegria, porque ele é uma cor clara, vibrante aos nossos olhos, então traz alegria. Assim como muitas vezes o azul claro também é uma cor que a gente gosta, por quê? Porque ele é tranquilo, ele parece com o céu iluminado. Mas aí tem as cores que a gente também pode gostar, que são cores mais fechadas. Por exemplo, azul escuro, se é tristeza, igual o Lucas falou aqui, né? Pode ser tristeza? Pode. Geralmente as cores mais fechadas significa que você também está mais fechado, entendeu? Vermelho pode ser a cor da raiva, também pode ser a cor do sangue, pode ser a cor assim do orgulho de ser fluminense, sabe? Então, também, né, geralmente as cores têm sentimentos positivas e negativas. Então, o vermelho, ele é muito bom, por exemplo, nossa, ele é um fogo, então se eu quero estudar, se eu quero ganhar, se eu quero vencer, se eu quero sentir vitória, orgulho de mim mesma, nossa, é um vermelho, assim, mais vivo, mais incandescente, mas pode ser um vermelho daqueles bem fechadinho, assim, bem escurinho, que pode parecer assim, nossa, tem muita coisa condensada, tá preso, né? Uma coisa queimando, doendo, não queimando para a vida, mas queimando, destruindo. Então, as cores têm essa relação também de ir para o lado positivo e para o lado negativo. E quando a gente está construindo uma imagem, a cor que a gente escolhe, com certeza, mesmo que você não tenha pensado nisso antes, com certeza está falando sobre você, sobre uma escolha. Então, só pelo fato de você escolher algo, já diz sobre você. Então, como nós vamos escolhendo e fazendo, já conta exatamente como você é no dia a dia. Então, como eu sei como você é no dia a dia quando eu peço para você fazer uma slime? Primeiro, eu percebo se você sabe a receita. Então, já é uma pessoa interessada. Nem sabe a receita. Pode ser que não seja uma pessoa interessada. Então eu digo para ela como é a receita, caso ela não saiba. Beleza, ela aceita a receita ou ela gosta de ficar mudando a receita toda hora? Não, eu acho que não tem que ser desse jeito. Daí eu já percebo que a pessoa é do contra, que a pessoa quer ter as próprias ideias, que a pessoa não quer ser guiada por alguém, que ela ainda não se considera minha amiga. Já percebi, porque quando alguém fala, você fala assim, vamos misturar água com Toddy? Aí fala, não, vamos misturar Toddy com água. Claro, a pessoa está sendo do seu contra.
Então, dá para perceber se você é do contra? Dá. Aí depois, eu não gosto de essência docinha, porque eu não sou docinha. Pronto, ela já falou quem ela é. Ela é azedinha, ela vai escolher alguma coisa cítrica. Né? Aí depois, que cor você quer? Já comentei sobre as cores, então já dá para perceber qual principal emoção está com ela. Se ela está mais fechada, se ela está mais aberta. E também, quando nós estamos transformando aquela meleca, vocês já fizeram slime, né? Fica aquela meleca colando nos dedos, cai na roupa, né? Aquela coisa louca lá. Fora que tem o glitter também, ou outras coisas que a gente coloca no meio do processo. Então, como que você lida com essa meleca? Você mete a mão lá na meleca? Quem mete a mão lá na meleca, geralmente não se incomoda tanto com as coisas erradas que faz. Aceita que tem coisas erradas. Então, eu aceito que eu fico brava de vez em quando, aceito que eu sou chata de vez em quando, né, e tudo mais. Eu aceito as coisas que são ruins que eu faço. Geralmente, quando a pessoa não aceita colocar a mão na meleca, é porque eu tenho que ser muito, muito, muito limpinha. Eu tenho que ser muito, muito perfeita. Então, eu não posso colocar a mão na meleca. Então, é assim que ela se sente. Essa é a dificuldade dela. Ela tem que ser muito perfeita, não é suja. Ela não solta pum, entendeu? Não solta pum, não faz nada de errado. Então, ela não aceita quando ela, muitas vezes, é grossa, ou não aceita que ela incomodou um amigo, ou não aceita que ela tá triste, que ela tá magoada. Ela fala, não tô sentindo nada. Então, percebe? Eu tô falando para vocês como se faz uma slime e eu tô vendo exatamente como a pessoa é no dia a dia dela. Poderia ser slime, mas poderia ser uma pintura, ou um mosaico, ou origami, ou teatro. Né? Então, como a gente faz aqui dentro do consultório é exatamente como nós fazemos do lado de fora. Só que aqui é desse tamanho pequenininho, né? Dentro do consultório. Como se a gente estivesse vendo com uma lupa. Então, a gente está olhando bem de perto, assim, como é cada pessoa. E nisso, não é para julgar e falar, você está errado, você tem que fazer assim, você tem que fazer aquilo outro, muda isso, tá de castigo. Não. Né? É justamente para permitir que cada um venha aqui, se mostre como é, mostre sem perceber as suas próprias dificuldades, consiga dizer, falar, começar a falar, realmente, eu não sou perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas eu quero melhorar, porque isso é muito importante, querer melhorar, né? A gente não precisa tirar 10 em todas as provas, mas se eu tiro 3 e não quero melhorar, tem alguma coisa errada, não é? E é a mesma coisa com as emoções. Se eu estou constantemente triste, se eu não quero fazer nada e eu não quero melhorar, sinal que está muito pior. Porque se eu estou triste, estou vendo que eu não quero fazer nada, mas, nossa, eu preciso de ajuda, eu quero sair disso, eu quero voltar a gostar, a brincar, a me resolver, assim como quando eu era criança, por exemplo. E lidar com as coisas de uma forma melhor, né, a cada dia. Isso. Fazendo uma vida com a sua personalidade, né, e fazendo uma construção. Doutora, a gente tem agora menos de 10 minutinhos para fazer o encerramento, né, e daí nós conversamos sobre o fato de, né, tu mesmo propôs para nós fazermos alguma coisa prática, né, e a gente avisou... Hã? Será que não, dá tempo? O Lucas está falando que passou bem rápido mesmo. Passou. E nessa questão de a gente fazer alguma coisa prática, tu mesmo propôs, né, que nós fizéssemos, e a gente chegou a pedir para eles aí que eles trouxessem uma folhinha, um lugar para escrita, né, e lápis de cor, né, que foi o seu material sugestivo. Isso. E aí, o que a gente vai fazer? E aí, já enquanto o pessoal vai se organizando aí do outro lado, deixar isso postado no Eclésia. Então, já teve gente que me perguntou aqui, professora, qual é a atividade de hoje, né? A atividade de hoje é a parte do Eclésia, né? Que a proposta que a doutora vai fazer.
Lohana, você Deixa eu pode... só responder duas coisas aqui, para não sair, tá. não passar em branco. Uhum. Os jogos virtuais pode ser um tipo de terapia? Se ele for feito por um terapeuta com objetivo terapêutico, eu até indico. Mas ele tem que ser feito por um terapeuta com objetivo terapêutico. Para a faixa etária de vocês, um jogo que seria interessante, mas que eu não conheço, né? Seria sobre a jornada do herói. Né? Seria sobre cada um de vocês encontrar o herói dentro de vocês. Quando a gente é criancinha, a gente fica esperando os pais resolverem os nossos problemas. Então, a gente fica esperando o príncipe encantado. E quando a gente se torna adolescente, a gente não espera mais o príncipe encantado, porque nós somos o príncipe encantado, entendeu? Nós somos o herói. Nós é que encontramos muitas respostas, começamos a viver, né? Claro que com suporte, com a ajuda dos adultos que a gente confia, porque nós precisamos de muita experiência ainda para conseguir solucionar tudo. E daí, quando me perguntam assim, mas e se eu não quero fazer terapia? Se eu não quero melhorar? Significa que você está pior do que você imagina. É isso que significa, resumidamente. Né? Porque quando você não está bem e quer melhorar, significa que você está no meio termo. Você não está bem, mas você aceita melhorar. Né? Você aceita que precisa de ajuda. Mas se você não tá bem, tá na bad, e não quer melhorar, significa que a gente vai ter que fazer muita força para chegar aqui, para depois chegar aqui. Né? Então, é isso que significa quando a gente não quer. Tá? Resumindo. Que a gente precisa mesmo de ajuda. Quanto mais a gente não quer, mais a gente precisa de ajuda. E quanto mais cedo vai, mais cedo termina também. Ai, sim, isso é muito verdade. Quanto menos você enrolar, mais você se abrir ao profissional que o seu pai e sua mãe escolher, melhor. Quanto Né? mais Ao sincero invés de você ficar for. 1 ano fazendo terapia, você vai ficar 6 meses. Olha que melhora. Sim. Né? Mais muito sincero, melhor. né? E mexer naquilo que dói, porque mexer naquilo que dói é o que vai fazer com que realmente traga o processo de cura, né? Não adianta você ir lá e ficar se privando de você viver a cura. A cura vai doer um pouquinho no começo, mas vai ajudar você a chegar num lugar, né? Que é o lugar de melhora. Né? Porque o objetivo dos adultos, quando trazem os filhos aqui, é querer que os filhos fiquem bem, que veja os filhos sorrindo de novo, fazendo coisas em família de novo, quem sabe namorando, decidindo a profissão que quer viver, né, resolvendo a vida, tendo uma vida com autonomia, ou seja, se resolvendo, sendo o herói da própria vida. É isso que os pais desejam. E quando vêm os filhos ali, parecendo criancinha ainda, né, não fazendo nada sozinho, ficando o dia inteiro trancado no quarto, jogando, os pais ficam desesperados. É isso que eles sentem, desespero. E daí eles tomam coragem para procurar um profissional, por exemplo, da arte-terapia, formado em arte-terapia, né? Então vamos fazer uma atividade para vocês verem assim como acontece. Então eu pedi 2 folhas, lápis de cor. Eu vou pedir que espontaneamente, sem pensar, porque é assim que é o processo. Não tem que ficar matutando, não tem que ficar bonito, não tem que ficar perfeito, tem que ser espontâneo e rápido, ok? Então, você vai pegar essas 2 folhas. Deixa eu pegar 2 aqui para demonstrar. E em cada folha, pode ser canetinha, pode ser giz de cera, pode ser lápis de cor. Só tinta que não, porque eu acho que tinta vai demorar muito. Mas se você for rapidinho na tinta, tá ótimo. Vou pedir para, em uma folha, você vai desenhar um personagem. Personagem significa que pode ser um objeto, uma parte do corpo, uma pessoa. Pode ser um personagem que você já conhece? Pode. Entendeu? Mas pode ser um personagem que eu estou inventando? Pode também. E na outra, você também vai construir um personagem. Então, em cada folha, você vai construir um personagem só. Porque essa é uma técnica de fantoche. Então, em cada folha, tem um personagem. Ok? Qualquer dúvida, vocês podem abrir o áudio e me perguntar. Ou mandar mensagem aqui.
Com licença. Sim, quem tá Ah, falando? Que eu não tô vendo. Esse Meu aqui, eu nome é acho. Isaac. Meu nome é Isaac e eu sou um ótimo desenhista. Eu Aham. faço desenhos, eu faço desenhos muito legais. Eu tentei mostrar a vocês, mas vocês não viram meus desenhos. Cadê o... Eu tô olhando pra vocês aqui, eu não tô vendo a sua câmera aberta, ela tá fechada? É que eu tô almoçando agora. Ah, tá. Ah, tá. Depois É... eu, Ah, Viu, depois eu mostro isso. Isaac? meus A desenhos. gente vai deixar o contato da doutora depois, né, doutora? Tem mais Sim. alguns alunos que estão perguntando aqui no privado, falando assim, como é que eu faço para falar com ela? Como é que eu faço para conversar? Ela atende? Onde que ela mora, né? Então, enquanto o pessoal está desenhando, vamos esclarecer isso daí. Ela Tá. não é de Curitiba, né, doutora? Não. Mas ela poderia fazer atendimentos pela internet, isso? Isso. Então, vocês que são de Curitiba, eu sou da cidade de Maringá, aqui no Paraná também. E como que é feito o atendimento online com adolescentes? Primeiro, os seus pais precisam entrar em contato comigo para a gente conversar, para a gente acertar, né, valores, o dia, a hora, quais são os materiais que eu vou pedir que você vai precisar ter em casa à disposição para fazer as atividades que eu vou sugerir, né, e acompanhar você ao vivo. Então, todas as atividades são feitas ao vivo comigo, né, conversando. Então, é bem legal. Eu atendo vários adolescentes de modo online, né? Ainda mais por causa da pandemia, então ficou mais fácil nesse sentido, né? E quem tiver Instagram, eu tenho Instagram, é Paula Cardoso, _ arte terapia. E que mais? Acho que é por aí. Daí, pelo Instagram, você pode entrar em contato. Talvez E-mail? de repente também para acessar, assim, mas eu acredito que pelo Instagram é fácil também, pelo direct, ali você consegue Pelo conversar com a direct. pessoa, né? É bem Isso. acessível, e aí, de repente, dá um bom local para você poder estar conversando com ela e tirando dúvidas aí sobre, né, talvez a sua necessidade, talvez, né, tirar dúvida sobre Às algum... vezes você quer ser um arte terapeuta e eu te dou algumas Também. orientações da formação. Que uma das facilidades para ser arte terapeuta é, primeiro, você tem que fazer uma graduação, tá, gente? Vocês têm que fazer uma graduação. Pode ser em artes visuais, pode ser em psicologia, pode ser em pedagogia, ou algum tipo de professor, né? Educação física, alguma coisa assim. Fica muito mais fácil, né? Quando você faz uma formação. Porque a arte terapia, ela é uma especialização, então ela vem depois da sua formação. Você não sai do terceiro ano para prestar vestibular para arte terapia. Você tem que fazer primeiro uma graduação, que pode ser em medicina, psiquiatria, neurologia, pediatria também. Então, essas vertentes são muito interessantes para trabalhar com a arte terapia. Isso aí. Então tá bom, esclarecido aí quem quisesse. Então é Paula Cardoso, _ arte terapia, isso, né? Isso, lá no Instagram. Isso. Tá bom? Isso. Já fizeram, então, os dois personagens? Não sei se o pessoal vai dar um joinha. Dá um joinha na tela, gente, quem tá fazendo, quem tá com a Acho câmera que estão aberta. Quem tá com a terminando. câmera aberta, dá aquele joinha lá, ó. Ainda Aparece não. Aqui, deixa as eu ver aqui, Rafael. mãozinhas, né? Rafael, isso, faz 2 personagens e você me pergunta assim, qualquer, né? A gente sempre pensa, é qualquer um? Se a gente pensar sem ser arte terapeuta, parece ser qualquer um, só que só pelo fato de você escolher, ele já é importante para você. Ele já fala sobre você. Lembra que eu estava falando? Olha, como as pessoas escolhem, já diz sobre como elas são. Então, e eu sempre falo assim: você escolhe qualquer coisa para você? Melhor não, né? Melhor isso. Pode criar? Pode, deve criar, cria, usa sua criatividade. Pessoal, vamos lá então, aí mais uns 2 minutinhos para a gente daqui a pouco ter que encerrar, né? Mas vamos agilizando aí. Isso. Aí você vai dar um nome para cada um.
quantos anos cada um dos personagens tem? Inventa o nome aí. O nome do meu personagem é Lucas. Lucas? E o outro? Eu não sei, sabe o que eu pensei no segundo personagem? Pensei numa árvore. Rayana, você pode usar o mesmo nome do seu personagem que você, se você se baseou em algum já pronto, ou você pode criar um outro nome, porque você pode estar usando essa imagem, só que essa imagem, como eu tô explicando para você, mesmo que isso apareça num jogo, num desenho, num filme, e você está escolhendo essa imagem, então está falando sobre você. Você pode dar outro nome, se você quiser? Pode dar o mesmo nome? Pode. Beleza? Nome e idade. Aí, vocês vão olhar para esses dois, né, que você desenhou, vai colocar eles na sua frente. Então, a gente vai fazer uma conversinha. Você vai ter que usar a sua criatividade, tá? E escutar algumas coisas que vão acontecer na sua cabeça, porque essa atividade faz aparecer umas frases na cabeça que você não esperava. É assim que funciona a arte terapia, porque a gente conversa com elementos dentro de nós que às vezes a gente não conhece. Por isso que de repente surge uma frase que a gente fala assim, gente, da onde está vindo isso? Está vindo de dentro de nós, só que a gente não conhece ainda, tá? Ó, o Isaac voltou. Com licença. Fala, bem. Eu ouvi o que eu estava falando e é para fazer uma apresentação tipo um fantoche. É, 2 personagens, um em cada folha. Eu tô fazendo um tipo de fantoche bem simples, né? Que é um personagem em cada folha. Eu decidi fazer um fantoche da Casa Monstro. Eu gosto muito do filme. Ótimo. E o outro? Na verdade, eu vou desenhar nas 2 folhas os personagens do filme A Casa Monstro. Escolhe um personagem da Caça Monstro e coloca na outra folha. Um você coloca Casa Monstro e o outro você coloca um personagem. Tá? Eu vou Para colocar ficar o mais Sonic. específico. Vai colocar quem? Vou colocar o Relâmpago McQueen ao lado da Ok. Casa Monstro. Ótimo. Coloca o Relâmpago McQueen. Muito bem. Isso, Lucas. Você pegou a essência aqui do negócio. Só deixa eu falar um negócio. Por exemplo, o Isaac, que comentou que desenha muito bem. Quando nós estamos aqui trabalhando com arte terapia, foi o que aconteceu comigo, tá? Eu desenho bem, eu pinto bem. Então, o que a minha terapeuta, a arte terapeuta, fez? Ela não me dava atividades de desenho, nem de pintura. Ela me dava atividades de construção. Por quê? Porque eu ia muito bem no desenho e na pintura. Então, sempre fazer coisas que eu já sei, que eu já me dou muito bem, não é interessante aqui para o processo da arte terapia. Nós temos que sair da zona de conforto, fazer aquilo que a gente não sabe. Então, por isso que eu pensei no fantoche, porque a maioria das pessoas não utiliza o fantoche, né? Então, o que nós vamos fazer? Igual já comentaram aqui, nós vamos fazer a primeira pergunta e você pode escrever, né? A primeira pergunta é: esses 2 personagens se conhecem? Olha para eles e veja se eles se conhecem. Aqui eu já vi que a Maria disse que não. Tem gente que sim, eles se conhecem. Tem gente que vai dizer, não, eles não se conhecem. Aqui, ó, várias pessoas estão dizendo, não, eles não se conhecem. E vamos imaginar agora, os 2 personagens. Então, você tá vendo que você é o diretor do filme, você é o roteirista do filme, você vai ter que lidar com os personagens. Os 2 personagens se encontrando numa cena. Qual dos 2 iria começar uma conversa? Aí você escreve no papel. Quem começa uma conversa? Ou fica em silêncio? Calma, Isaac, não faz uma história muito comprida ainda não. Você tem que responder essas perguntas.
Eles ficam em silêncio, ou um dos dois começam a falar, tem um dos dois que começa a falar. Não, fica em silêncio. E daí, quando os personagens ficam em silêncio, eu vou falar para vocês. Sempre a gente tem que dar uma estimuladinha, né? Ah, o Rafael disse que não, que começou a conversar. Isso. Um dos dois começa a conversar. Isso, dá para um dos dois começar a conversar. Dá, né? Então, qual pergunta faria ou o que diria? Às vezes é um oi, tudo bem? Ou fala, e aí, o que você anda fazendo? Então, deixa a pergunta, deixa a fala vir. E o outro responde. Se o outro não responde, ajuda ele a responder. Às vezes ele é tímido. O que ele poderia responder? Ajuda ele a sair da timidez. Só que ajuda, se tiver um dos dois que seja tímido, ajuda ele a aceitar que ele é tímido, mas também ajuda ele a continuar uma conversa. Então, se eu pergunto, oi, tudo bem? E o outro só responde, bem, ele tá tesourando a conversa, né? Bem, e o quê? E você, qual que é o seu nome? Se eles não se conhecem, um tem que perguntar para o outro qual é o nome, quantos anos tem. E perceba, como que mas daí perceber vem no corpo, entendeu? Se chama sensação. Como que um se sente estando perto do outro? Sente medo? Ou sente alegria? Ou se sente encantado, apaixonado? Nossa, como esse personagem é lindo. Aqui, sente ódio, isso. Então, tá vendo? Os sentimentos começam a vir. Então, um sente ódio e o outro sente o quê? Ódio também? Ou o outro sente medo? Se sente pequeno? Como que se sente? Então, aqui se estranham. Olha só, tá vindo umas mensagens bem interessantes. Deixa eu ler. Isso. Então, tá vendo, Isaac, pessoal? Não é criar uma história, mas a gente tem que passar por essas perguntas iniciais, porque o objetivo desses dois personagens é fazer com que eles se conheçam. Esse é o objetivo. Que eles se conheçam e que, se possível, se tornem amigos. Se possível. Mas como eu vi aqui algumas mensagens, tem ódio, tem medo, né? Tem alguma coisa, então talvez a gente precisa entender por que um tem ódio do outro. Isso. Pois não se conhecem. Os meus personagens começam a discutir. Um matou a família do outro. Aqui, tem vários personagens com várias coisas. Se vocês assistem bastante, qual que é o nome? Seriado, né? Vocês vão reconhecer várias coisas do que vocês veem nos seriados, mas também eu quero que vocês olhem para isso que você vive dentro de você. Porque a gente não escolhe um seriado e não perde horas da nossa vida por nada. Né? São horas, seriado, horas. Então, se esse seriado é cheio de morte, cheio de drama, cheio de intriga, é porque a gente gosta de alguma coisa disso. Talvez a gente viva isso dentro da nossa família, ou principalmente dentro de nós mesmos. Provavelmente nós somos intriguentos, dramáticos. A gente não escolhe nada à toa. Por isso que tem tanto filme na Netflix, tanto seriado, para ver se de alguma forma te agrada. Mas era porque todo mundo estava lá assistindo. Mentira. Você só ia assistir um episódio se fosse porque todo mundo está assistindo. Você ficou lá por algum interesse. Então, é isso que a gente vai descobrindo na adolescência e descobrindo para o resto da nossa vida. Que a gente não escolhe as coisas à toa. E que dentro de nós, muitas vezes tem algumas coisas que não combinam. Por exemplo, a minha cabeça quer
A minha cabeça acha que eu tenho que ser amiga da Mariá. Mas o que eu sinto aqui dentro é que a Mariá, nossa, Deus o livre. Eu não gosto do jeito dela. Ah, desculpa, Mariá, eu tô te usando como exemplo, mas é brincadeira. Mas vocês entenderam, né? Às vezes a gente tem uma ideia do que tem que ser feito. Ah, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, tenho. Só que aqui dentro de você fala, ai, Deus o livre, eu odeio geografia. Não é assim? Então, às vezes a gente tem um pensamento, só que o sentimento é diferente. Ou, eu gosto tanto da Mariá. Aqui a Rayana falando verdade. Eu gosto tanto da Mariá, ela é ótima, mas alguma coisa no meu pensamento não deixa eu ir lá e falar para ela, ou fazer amizade com ela. Alguma coisa no meu pensamento. Mas eu gosto, eu acho ela massa pra caramba. Mas eu não consigo colocar isso para fora. Também tem isso, não tem dentro da gente? Tem. E os fantoches, se vocês continuarem conversando um com o outro, e trazendo isso para a sua vida, né, na busca de você entender como isso está dentro de você, né, vamos sair do seriado, vamos sair do filme, e vamos agora ver que às vezes eu gosto da Casa Monstro, do fulano, porque tem muita coisa dentro de mim que parece com eles, né? Eu gosto deles porque tem uma coisa dentro de mim que parece com eles. Então, agora eu estou olhando para o que é meu dentro dessas histórias, e aí a nossa missão é isso. Lembra que eu falei que sempre tem duas formas na vida, né? Ou você aprende com a vida, ou você repete coisas ruins. E o lado bom é sempre o quê? É sempre você buscar encontrar a amizade entre essas duas partes. Porque ninguém está 100% certo. Ninguém está 100% certo. Ninguém. Né? Conversando, nós vamos nos conhecendo e aí é possível encontrar um limite da amizade. E o que é limite da amizade? Isso aqui já vou falar para vocês que estão na fase da adolescência. Limite da amizade é, por exemplo, eu sou amiga da Maria, da Isabela, Eduarda e da Melanie, são as que eu estou vendo aqui o nome, tá? Eu sou amiga de todas vocês. Só que qual que é o nosso limite da amizade? O limite da amizade é, por exemplo, eu gosto do Justin e você gosta do outro. E o limite da amizade é você entender que eu gosto disso e você gosta daquilo. A gente não precisa gostar da mesma coisa, não precisa fazer a mesma coisa o tempo todo. Isso é limite de amizade. Ai, que bonito, a Maria fez um desenho. Fez, ela desenha muito bem, Maria. Dos meus alunos aí, eu sei que ela desenha muito bem. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, vocês podem continuar conversando, porque daí pode ser que hoje você não consiga que seus personagens entrem em amizade. Pode ser que hoje você não consiga perceber, mas o que é? Essa Paula tá muito doida. Não tem nada a ver comigo isso. Pode ser que hoje você pense que não tem nada a ver com você. Mas se você continuar olhando para esses personagens aí durante a semana, pensando neles e lembrando que eu falei, olha, a gente não escolhe nada à toa. Então, tem a ver comigo, alguma coisa tem a ver comigo. Pode ser que você se abra para perceber o que esse personagem tem a ver com você, dentro de você. Falando dessas partes dentro de nós, que às vezes não estão combinando, elas estão conflitantes, né? Brigando uma com a outra. É um diálogo interno, né? É quase isso. É um diálogo interno. Doutora, a gente precisa encerrar. Olha que legal, a gente está aqui com uma audiência presente, mesmo passando aí. Quanto tempo a gente passou, Lucas? Nem sei quanto tempo a gente passou. Não era até meio-dia? Não, era até 11h40, né? 11h40. Passamos e tá todo bastante. mundo aqui participando. Mas a gente nem percebeu, né? Bom, nem percebeu. Não, a gente nem Tão percebeu. bom que nem percebeu. Foi bem legal. Eu acredito que deles também gostaram, porque se não tivesse, não estavam também por aí, né? E a gente achou muito válido isso, porque acho que uma das coisas que mais falta nesse momento é realmente reflexões, né? Para a gente se como é que eu posso dizer? Para a gente se começar a ter esse diálogo interno, se conhecer, se aceitar.
Sim, perceber o que a gente pode melhorar em nós mesmos, sem idealização de perfeição e sem achar que está tudo certo. Sim, exatamente. Né, pessoinhas? Então, a gente quer agradecer primeiramente a você, doutora, que dedicou esse tempo e conversou com a gente e, enfim, né, colocou aí todas as suas... a Rayana está dizendo que essa, quem sabe, é a futura profissão dela. Olha que legal, a gente plantar semente por aí, né? Mas vai ser lindo. Exatamente, é bem isso mesmo, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha aí, né, seus projetos extremamente frutificando muito por aí. Obrigado pelo tempo que você dedicou para a gente, de falar conosco. Obrigada a todo mundo que está aí também participando, os alunos, até o final, conta firme vocês, né? E Lucas, obrigado você também, né, pela parceria. Eu que agradeço, que tempo de qualidade, né? Que aula incrível. Muito obrigado, doutora Paula. Foi um prazer para a gente do CAB estar aqui junto com o CAP, assistindo e participando dessa aula incrível. Quanto aprendizado. Tenho certeza que a gente vai levar isso para a nossa vida e os frutos a gente vai colher depois. Muito obrigado. Exatamente. Obrigado mesmo. Tá bom? Gente, ótimo. Até outro dia, quem sabe. Muito obrigada. Fiquei muito feliz em estar conversando com vocês todos. Como eu comentei, eu nunca tinha falado com uma turma assim de 8ª série e espero que vocês tenham se interessado e que, se quiserem ser arte-terapeutas, eu dou todo o meu apoio, porque eu sou muito feliz sendo arte-terapeuta, né? Fazendo isso que a gente começou a fazer hoje, esse diálogo interno. Fernanda está perguntando o seu Insta de novo. É Paula Cardoso, _ que é o tracinho baixo, arte terapia. Ok, Instagram entregue, perdão, dizendo. Aí procurem ela no direct, então, se vocês quiserem tirar alguma dúvida rapidinho, né? Não é coisa demorada, porque ela também tem bastante compromisso, tá bom? Mas procurem lá e aí tirem alguma duvidazinha. E também, para quem perguntou aí em relação à questão terapêutica, ela já disse que faz o atendimento dela à distância aí também, se for necessário. Não importa. Agora, as barreiras da distância foram quebradas. Se teve uma coisa boa que essa pandemia trouxe, foi a questão de barreiras de local, né? E a gente pode estar perto de pessoas que têm muito a acrescentar para a nossa vida a despeito da distância. Então, obrigado para todo mundo. Um abraço. A gente se vê por aí. Deixa eu falar, Maísa. Se alguém quiser entrar em contato comigo, eu posso procurar descobrir se tem um arte-terapeuta aí em Curitiba, se você quiser ir presencial. Também. Né? Se seus pais falarem assim, nada a ver online. Não vamos perder essa oportunidade. Eu ajudo você a encontrar um arte-terapeuta aí na sua cidade, não tem problema. Eu quero participar nessa arte-terapia. Legal, Isaac. Muito legal. Legal, Isaac. Eu comecei a me fascinar. Eu quero participar muito. Que lindo, que bom, ó. Então tá bom. Beijo pra você. Tchau, gente. Até. Tchau.